Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Diante de um cenário de metamorfoses profundas, a sociedade do trabalho entrou em crise definitiva. Como se pode avaliar a centralidade do trabalho na produção da vida social? Os fenômenos contemporâneos das plataformas digitais, as mudanças para formas imateriais, flexíveis e precárias de trabalho apenas atualizam a lógica da exploração de trabalhadores e trabalhadoras pelo capitalismo predatório? Como está a carreira docente neste contexto atual do trabalho? O que se pode defender ou conquistar através da organização coletiva por meio dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras? São temas que perpassam as questões que elaboramos para o nosso entrevistado de hoje, no programa Ponto de Pauta. Ricardo Antunes é professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e um dos principais nomes da sociologia do trabalho no Brasil. É autor de renome internacional e foi professor visitante em diversas universidades estrangeiras. Coordena a coleção Mundo do Trabalho, da editora Boitempo, e coordenou a coleção Trabalho e Emancipação, da editora Expressão Popular. Ricardo Antunes pesquisa precarização e novas formas de exploração laboral e, entre outros temas, também pesquisa ação e consciência de classe, sindicalismo e movimento operário. Professor Ricardo Antunes, muito obrigado por aceitar nosso convite para participar do Ponto de Pauta de hoje. O prazer é meu, Jefferson. Bom dia, o momento é um momento complexo, temos que debater essas questões sim, porque sem enfrentá-las nós não vamos superar essa fase. Perfeito, professor. O senhor afirma desde Adeus ao Trabalho que o trabalho continua sendo central na sociedade, mesmo com automação e novas tecnologias. Em O Privilégio da Servidão, o senhor mostra que a classe trabalhadora não desapareceu, mas mudou de forma e passou a viver novas formas de precarização. Onde entra o docente universitário nesse cenário? A estabilidade formal garante proteção real ou também estamos vivendo uma forma sofisticada de precarização? Perfeito, Anderson. É muito importante essa questão. Eu vou sintetizá-la, dizendo o seguinte. Aquela fábrica do século passado, taylorista e fordista, que foi o fundamental do capitalismo, ela não existe mais como dominante hegemônica. Aquela fábrica que dava uma hegemonia da burguesia, do capital industrial, teve uma mutação muito profunda no final do século passado, dos anos 70, 80, 90 para cá, porque nós adentramos na era da financiarização. O que é a financiarização? Isso é muito importante, senão a gente não entende nada. A financiarização é o seguinte, quem comanda o mundo hoje é o capital financeiro, que tem sob seu controle o capital industrial e o capital bancário. Então é um monstrengo perigoso. Só pensa em monetizar. O que não der lucro, ele aniquila. Ponto 2. O que o capital financeiro então faz? Se ele pudesse eliminar a classe trabalhadora, ele acabava. Acaba a classe trabalhadora e os juros vão garantir. Só que nenhuma economia no mundo pode subsistir em cima da especulação. Tem que ter base real. Só para te dar um exemplo, o que os grandes grupos econômicos, grandes grupos financeiros poderosos, aqueles que controlam o petróleo, produção do petróleo no mundo árabe, etc., o que eles estão fazendo? Há muitas décadas, pelo menos dessas 2 décadas, investindo nas startups, porque a Amazon não era nada, a Uber não era nada, a 99 não é nada, tá certo? A Amazon Mechanical Turk não era nada, a Airbnb não era nada, hoje são gigantes. E elas começaram do final do século para cá. A Amazon 94, 95, o Mercado Livre 99, a Amazon Mechanical Turk 2004, 2005, de cabeça que estou lembrando, e assim vai, tá certo? A Uber 2009, 2010, ou seja, são fenômenos recentes. E elas se tornaram empresas poderosas, desbancaram Coca-Cola, desbancaram Fiat, desbancaram Volkswagen, essas são. Por que elas chegaram assim? Porque elas descobriram uma alquimia. Alta classe trabalhadora desempregada no mundo inteiro, níveis de desemprego e precarização no mundo inteiro. Claro que é diferente o índice de desemprego na Finlândia, mas pensa na periferia,
e pensa no norte do mundo, nos imigrantes. É uma massa imensa desesperada por trabalho. 2, alta tecnologia. De lá para cá, o moinho satânico de que falava o Cal Polanyi ficou biruta, tresloucado. Então, nós estamos falando aqui há 10 minutos, algumas milhares de inventos foram feitos desses 10 minutos para gerar mais riqueza privada capitalista. Só que o capital financeiro, se ele acabar com o trabalho vivo, ele não se reproduz. Então, o que ele faz? Ele diz, daqui para frente, a população mundial tem mais de 8 bilhões de pessoas. Desempregados e da informalidade, você conta mais de 1,5 bilhão, tá certo? Só de informalidade e precário, mais desempregados e tal. Então, se você jogar a tecnologia, incluir essa força de trabalho e tirar todos os direitos, o trabalhador e a trabalhadora vão aceitar, porque precisam comer. Então, o que é o trabalho de plataforma? Eu tenho estudado isso, já comecei em 2012, são 24 anos estudando isso, tem um projeto de pesquisa grande aqui, que nós temos atuado muito. O trabalho em plataforma é o que mais cresce no mundo. E o que é comum a todos eles, não tem nenhum direito do trabalho, não tem previdência, a menos que ele vire MEI e pague por conta própria. Então, é uma precarização profunda. E está em Brasília hoje, para finalizar, o PL 152, que é nefasto, brutal, porque ele diz, o trabalhador em plataforma, ele fala em trabalhador, seria bom que ele começasse a falar em trabalhadora também, porque tem homem e tem mulher no mercado de trabalho, tá certo? Ele acha que pensa que são só os homens, mulheres. Ele diz lá, o trabalhador é não subordinado. É mentira. O trabalhador em plataforma é um dos mais subordinados do mundo. Ele trabalha 12, 14, 16, 18 horas. Então é mentira que ele é não subordinado. Tá certo? E diz lá, nesse PL, eu já escrevi sobre isso, diz lá, ainda nos seus primeiros artigos, que aquilo que está sendo definido para motoristas e entregadores pode ser aprovado por todos os tipos de trabalho em plataforma. Então, vamos chegar no professor. Se nós nos tornarmos... O governo de São Paulo já plataformizou o governo de São Paulo, que é um governo de extrema-direita, tá certo? Neoliberal ao limite, tá certo? Não faz outra coisa senão neoliberalizar, privatizar, abrir escolas militares e, obviamente, é apoiador do neofascista, como sabemos todos, tá? Levou aquele secretário da Educação do Paraná, que é neoliberal devastador, e a educação pública em São Paulo está uma tragédia, perseguição de professores e tudo mais. Muito bem, o que está acontecendo? Se nós nos tornarmos professores plataformizados, nós podemos perder os direitos. Então, a questão da plataforma, hoje tem médico plataformizado, médica, enfermeiro, enfermeira, psicólogo, arquiteto, advogado, trabalhadora do care, dos cuidados, trabalhadora doméstica, tradutor, ou seja, é um inferno, por isso que eu digo, é trabalho uberizado. E nós? Então vamos ao último ponto, que a gente pode depois voltar para não me prolongar muito. A estabilidade é muito importante. Então esse é um ponto intocável. Trabalho sem estabilidade acabou. Porque aí é uberizado, intermitente. Trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Adoeceu, morre e dane-se, põe o que tem. Mas isto não impede que nós tenhamos outras formas sutis de precarização que nós podemos falar depois. Sobrecarga. Então eu tenho trabalho estável para 40%, 50%, mas estou começando a criar substitutos. Tá? Trabalhadores monitores. Eu começo a precarizar, terceirizados. Sim. É importante dizer que a estabilidade é muito importante. Se eu ceder aqui, aí é o seguinte, aí, meu caro, trabalhei, ganhei, não trabalhei, sabe, o brasileiro é genial, se vire-se, entre aspas, se vire-se, problema seu. Como é um entregador, se ele sofre um acidente e fica 6 meses sem trabalhar, ele fica 6 meses sem receber nada. É criminoso. Então, é muito importante que a gente se organize. Nós vamos chegar mais para frente nessas questões. Preservar a estabilidade e impedir precarização, adoecimento, sofrimento, intensificação do trabalho, chegaremos lá. Seguimos aí, meu caro. Eu não me alongar aqui, se você deixar, eu falo até amanhã aqui. Sim, sei que o senhor tem muito a contribuir, professor, com as suas vivências, suas pesquisas. Essa entrevista é para termos uma introdução, poder refletir um pouco sobre o tema. Professor, a inteligência artificial já está presente nas salas de aula e na produção acadêmica. O Ministério da Educação, inclusive, publicou orientações sobre o tema. Na sua avaliação, a IA tende a aliviar a carga de trabalho do professor ou pode aprofundar a intensificação e o esvaziamento do pensamento crítico?
Estamos diante de uma ferramenta de apoio ou do risco de substituição gradual das funções docentes? Olha, é muito importante também esse ponto. Obviamente, Jefferson, nós não somos contra a tecnologia. Não é o capitalismo que inventou a tecnologia. O primeiro homem, a primeira mulher, quando nasceu o primeiro ser social, pegou a pedra lascada, poliu a pedra e começou a fazer instrumentos de trabalho. Isso foi um salto imenso para a humanidade sobreviver, para poder caçar, pescar, produzir, agricultura e tal. Muito bem, só que, ponto 2, né? Isso eu trabalho bastante nos meus livros mais recentes, nos nossos artigos também, para mim, e live eu nem conto, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, mas quando eu entro no Instagram lá, eu vejo que eu tenho uns 200 lives rodando aí, lives não, debates e tal, a gente se apresenta bem. Veja, o que acontece? A inteligência artificial, ela poderia ser, se o mundo fosse outro, um apoio maravilhoso para a gente. Porque se eu tiver, por exemplo, eu estou usando agora uma máquina digital, está nos ajudando. Se você falasse, professor, você pode vir ao Rio Grande do Sul fazer uma entrevista? Eu disse, eu não posso. Eu estou atolado de trabalho até o final desse ano, contando os dias de trabalho aqui. E você também não poderia vir aqui, nós estamos usando um equipamento digital. Só que a inteligência artificial do nosso tempo, ela é controlada pelas grandes corporações, que querem acumular mais. Então, veja, no cenário atual, o risco é de nos ajudar mais ou o risco é de nos, digamos assim, precarizar mais e nos substituir? É eliminar trabalho vivo, isso é claro. Tanto é que eu estou publicando um livro agora, Jefferson, aproveita para divulgar aí com vocês, vai ser em junho, que eu devo lançar, chama-se assim, a trilogia do trabalho, intermitência, uberização e desantropomorfização na era da inteligência artificial degenerativa. Essa expressão é minha, não é generativa. Generativa para o capital e degenerativa para a humanidade. Então, nós temos que regular a inteligência artificial, como temos que regular as plataformas que hoje estão na mão da extrema-direita, nós temos que regular o trabalho plataformizado, ou seja, eu não sou contra a inteligência artificial, né? Ela pode nos ajudar. Agora, você imagina, e com isso eu termino, eu peço um trabalho para uma classe. Se todos os alunos da classe consultarem a inteligência artificial e daqui alguns segundos todos eles estão com o trabalho pronto, eles perderam a capacidade reflexiva, eles perderam a capacidade pedagógica, porque eles vão repetir o que leram. E a inteligência artificial erra. Eu uma vez entrei na inteligência artificial, quando o meu amigo estava me mostrando, já 2, 3 anos atrás, e ela disse que eu sou especialista em neoliberalismo. Ele errou. Eu não sou especialista em neoliberalismo. Ela é burra também, tá certo? Ela errou. Eu sou especialista nos estudos do trabalho, sou especialista em temas da sociologia crítica contemporânea do trabalho, sou especialista em estudos da classe trabalhadora, sou especialista em temas de marketing, mas não sou especialista no neoliberalismo, ainda que eu tenha livros sobre o neoliberalismo para entender o mundo do trabalho no neoliberalismo. Então ela é burrinha e ordinária. Por fim, a inteligência artificial reduz trabalho vivo em quase todas as profissões qualificadas, e quem sobra vai ser microtrabalho. Sabe esse microtrabalho? A denominação é muito ruim. É o crowdsourcing, esparramados pelo mundo. Aqueles que ficam clicando, clicando, aqueles que ficam dando informações. Por exemplo, eu tiro a fotografia, você tira uma fotografia minha agora, Jefferson. Se você puser na inteligência artificial, ela não sabe se eu estou nervoso, se eu estou feliz, se eu estou tranquilo ou se eu estou falando rápido. Alguém vai ter que dizer, olha, o professor está dando uma entrevista, então ele está tratando de um tema complexo, então ele está com a cara séria, ou com a cara alegre. Isso só o ser humano pode fazer. Mas ele vai trabalhar 10, 12, 14, 16 horas sem nenhum direito. Então, elimina trabalho vivo, precariza imensamente, tá certo? E enriquece as grandes corporações. Não é por acaso que o Trump, nos primeiros dias de governo, nomeou uma comissão para cuidar da inteligência artificial nos próximos anos. Elon Musk, Zuckerberg, quer dizer, horror. Você imagina o Elon Musk e companhia cuidando da inteligência artificial. Eles só pensam em quantos trilhões as suas contas terão. Eles já estão na casa dos trilhões, não é bilhão, não, se eu converter em real. Percebeu? Então, e aí o último ponto. A inteligência artificial está calibrada hoje, comandada pelo sistema de reprodução antissocial do capital. A nossa alternativa, e muito importante, é fazer com que a inteligência artificial beneficie a humanidade. A inteligência artificial tem que beneficiar a humanidade e não valorizar o capital. Esta é a nossa luta. E não ser contra ela. Porque
né? Nós estamos fazendo usando aqui um aparato digital. Sem ele, não estaríamos fazendo essa entrevista. Deu para entender? É a nossa luta, é uma questão vital. Isso tem a ver com vários outros pontos, a questão da jornada de trabalho e tantas outras, a gente pode ir mencionando. Certo, professor. O debate nacional sobre o fim da escala 6x1 recoloca em pauta a redução da jornada e o direito ao tempo de vida. O senhor avalia que essa discussão pode fortalecer a organização da classe trabalhadora? E no caso dos docentes, cujo trabalho invade finais de semana, noites e férias, como pensar a luta pelo tempo livre? Veja bem, Jefferson, a luta contra a jornada de trabalho é a mais importante bandeira da classe trabalhadora nas últimas décadas no Brasil. E não é por acaso que ela não surgiu do parlamento, ela veio de um jovem precarizado que trabalha no setor de serviços, o novo proletariado de serviços do Rio de Janeiro, que na sua campanha eleitoral disse: eu não suporto mais, porque ele não tem, a jornada é ilimitada, ele não tem direito, ele é precarizado, ele não vê a família, ele não tem tempo de vida, ele só tem tempo de trabalho e se exaure pelo trabalho. E ponto 2, veja bem, são muitos pontos. No meu livro O Privilégio da Servidão, que tem uma edição recente de 25 anos, é esse aqui, né? Uma edição especial, tem um capítulo, eu penso que acho que é o capítulo 9, que eu digo assim: a luta pela redução da jornada de trabalho, vida dotada de sentido dentro e fora do trabalho. Ele é crucial. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos, que eu poderia ficar 1 hora falando sobre isso. Se eu reduzo a jornada de trabalho, tá certo? De 6 dias para 4, não é para 5, não. 40 horas muitos de nós já temos. São 4 horas. Tá? Nós temos que lutar. Se a gente já chega dizendo: a gente aceita qualquer coisinha, eles vão fazer a gente trabalhar 7 dias da semana, só o que falta. E vai ter um louco empresário que vai dizer: não, trabalha 8. Mas a semana não tem só 7 dias, não, mas tem a noite, ele fica trabalhando à noite também. Ué, ele não precisa comer? Nós estamos dando emprego, nós já estamos fazendo tão bem para ele de empregar. Se ele vai morrer, não faz mal, é coisa da vida, todo mundo um dia morre. Está percebendo? Eu estou usando ironia, porque a coisa é muito feia. Então, se eu reduzo a jornada de 6 para 4 dias, eu vou reduzir de 44 horas para 36 horas. Eu vou incluir uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão desempregados. Só isso já valeria. Só isso já valeria. Tá? Porque é uma forma de impedir. E na contexto da inteligência artificial, é a única medida imediata que eu posso minimizar a brutalidade do desemprego que a inteligência artificial já está causando, em todas as profissões. Desemprego e precarização. Desemprega, e quem fica no trabalho é uberizado e precarizado e sem direito. Os microtrabalhos que não param de se esparramar pelo mundo. Fazenda de clique, todo esse horror. Eu fico trabalhando, tá? Não tem hora, amanhã, tarde, noite, papa. Então, ela é muito importante, mas ela tem outras características também. Quando eu reduzo a jornada de trabalho, eu começo a perguntar: eu quero reduzir a jornada de trabalho para ter um trabalho menor, sem redução de salário, mas eu quero também ter um melhor tempo de vida fora do trabalho. Eu quero ver meus filhos. Eu já entrevistei vários trabalhadores, entregadores, que eles dizem assim: eu chego 2 horas da manhã em casa, eu saio às 6 da manhã, eu não vejo meus filhos crescerem. Minha filha tem 2 anos, eu não vejo a minha filha. É justo isso? O burguês fica sem ver a filha, ou o filho de 2 anos, ou ele tem o filho num bercinho dourado e com lantejoulas prateadas e não sei mais o que ele põe. Entende? Por que a classe trabalhadora não pode ter coágulos de dignidade? 3, quando eu reduzo a jornada de trabalho, eu não posso aceitar a redução salarial, mas eu estou citando só 3 pontos, poderia citar 6. Tá? Eu começo a fazer uma pergunta crucial. Eu vou reduzir a jornada de trabalho, mas eu vou produzir o quê para quem? Vale a pena produzir bombas? São essas bombas que o Trump defende. Ele é o paladino neonazista do mundo, do grande capital, do grande complexo militar industrial. Vender bombas enriquece uma parcela imensa da burguesia mundial hoje. De Israel, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Vender bomba é um produto garantido, mas para vender bomba e para dar muitos lucros monumentais tem que ter guerra. É o que eles estão fazendo. Eu estou, claro, sintetizando um problema complexo, tem questões geopolíticas, mas a indústria bélica é poderosa, ela quer guerra. Sabe aquela brincadeira do antigo programa de futebol? Quando não tem, nós inventa. Nós inventa. Então, quando não tem guerra, tem que inventar. E nós estamos na iminência de um conflito que se pega a Europa e se amplia, não sabemos como termina. Tá? Então, veja, eu vou perguntar, ao reduzir a jornada, eu quero produzir o quê para quem? Carro.
com diesel, ou carro elétrico, ou transporte coletivo elétrico. Entende? Porque carro elétrico vai continuar de lítio, nióbio, desmontando montanhas, arregaçando a natureza dos países. Eu tenho que diminuir, digamos assim, o aquecimento global. Eu tenho que diminuir as queimadas. Você está percebendo? A jornada de trabalho me faz com que o movimento operário, o movimento da classe trabalhadora, se conecte com a segunda luta mais importante no Brasil. Não é que é a segunda porque uma é mais que a outra. As duas são cruciais, estão imbricadas. A segunda só na minha citação aqui. A luta digamos assim, por uma vida dotada de sentido no trabalho me obriga a lutar por um novo modo de vida. O que eu quero produzir para quem? Pro Elon Musk ficar quadrilhardário? Nem sei se existe isso. Por favor, para as grandes big techs dominarem. Hoje, se você vai alugar um apartamento na Holanda, em Amsterdã, em Barcelona, em Veneza, você está frito, se você é da população local. Porque esses apartamentos todos voltaram para o turismo, a população local não tem onde morar. É certo? Porque um dono de um apartamento, por exemplo, em Veneza, se ele alugar para alguém morar lá, ele vai cobrar, digamos, 8 mil euros. Se ele alugar para o turismo, ele vai ganhar 8 mil euros, pode dizer, a cada 15 dias. Então, ele vai ganhar 16. Então, ele não aluga mais, a população tem que morar fora. Está tudo errado. Nós temos que reinventar. Os professores, nós, professores e professoras, que temos trabalho com alguma dignidade, que temos pesquisa, nós temos que fazer com que a nossa pesquisa e a nossa reflexão seja ou para melhorar o que é impossível de ser melhorado, o sistema do capital não tem saída, é a fase mais destrutiva de todas. A gente pode fazer um dia um programa sobre isso. Destruição do trabalho, destruição da natureza, destruição dos gêneros, nazismo, fascismo, homofobia e guerra. Que mais destruição você quer? E o Trump dizendo, eu faço o que eu quero, eu quebro quem eu quero, eu invado o país que eu quiser porque eu tenho maior potência. Bom, então acabou. Então nós temos que reinventar um novo modo de vida, tá entendendo? E a jornada de trabalho, agora as esquerdas têm que sair dessa letargia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? E, obviamente, que todo mundo sabe de que lado dessa brincadeira eu estou, né? Nós temos que sair dessa coisa, vamos melhorar o capitalismo um pouquinho. Não. Nós temos que... No século XX, a esquerda era o princípio da esperança, tá? No século XX, vamos voltar lá, 1915, 17, 20, 21, a esquerda era o princípio da esperança de um novo mundo. Hoje, eu vou falar uma coisa muito dura. Para os pobres e miseráveis, o que está dando algum sinal de esperança é o neonazismo e o neofascismo. É horripilante isso. Quem elegeu o Milei? Não foi a burguesia apoiou, mas quem votou no Milei? A burguesia não tem voto. Foram os mais precarizados na Argentina. Desencantados como chamava, o peronismo, né? O peronismo que dizia que era de esquerda, mas, por favor, se aquilo for esquerda, como diz o Chico Buarque também, o Chico Buarque de Holanda, me inclua fora dessa. Está entendendo o que eu estou falando? A esquerda precisa ter coragem de dizer que esse sistema é destrutivo em relação à natureza, à humanidade, ao trabalho, ao gênero, à raça, à etnia. Então, o que nós vamos fazer? Esperar ele acabar com a gente com a guerra? Não, lutar. Lembra sempre que a história, né? Quem estuda a história, eu estudo a história, o feudalismo durou 14 séculos. Os senhores feudais achavam que era um sistema intocável. Bom, muito senhor feudal foi enforcado, tá certo? Na praça, lá na França, por guilhotinado, não enforcado, guilhotinado, da Revolução Francesa. Eu estou dizendo da Revolução Francesa, não é nenhuma Revolução bolchevique, não. A francesa guilhotinou. Tá? Por quê? Porque a história não é eterna, meu amigo. A história chega uma hora que dá tilt. Sabe aquela frase de um grande autor? Tudo que é sólido pode desmanchar? Tem hora que desmancha. Se eu estivesse falando com você aqui, Jefferson, em 1989, e falasse para você que a União Soviética ia desaparecer, você ia falar, o Ricardo ficou louco, né? Ricardo, coitado, acho que ele tomou alguma coisa diferente, tratamento médico. Não, e 2 anos depois não caiu como castelo de cartas. Rússia, a União Soviética caiu, Hungria, Polônia, castelo por quê? Porque não dava mais. O capitalismo também, os grandes burgueses, os grandes intelectuais burgueses, porque eles têm os intelectuais deles, os perversos que cobram diamante para elucidar a burguesia, eles sabem que esse sistema não tem futuro. Por que eles estão comprando ou dominando Marte? Para ir morar lá. E por que ir morar lá? Porque aqui vai ficar o lixão. Eles não querem o lixão. Eles querem fazer o lixão, mas fugir dele. Eu não estou brincando. Tá? Tem disputa hoje, porque onde eu vou morar se esse negócio aqui pegar fogo e se as pandemias tomarem conta de tudo.
quanto mais você queima, quanto mais... Então, veja, são tarefas que a universidade tem que enfrentar. Pública. Se nós não fazemos isso, nós vamos ser privatizados e para a gente vai chamar o lixo do trabalho uberizado, tá certo? É como se nós fôssemos, digamos, desprovidos de todos os direitos. Perfeito, professor. Olha, tantos temas, né, que o senhor abriu e já apresentou a possibilidade de uma nova entrevista, e com certeza, se o senhor estiver disponível, gostaríamos de retomar no futuro, sobre pontos que são urgentes e necessários de se discutir e, a partir deles, também de se mobilizar. Mas, professor, voltando à questão do tempo livre e o aumento dos casos de adoecimento mental entre docentes, que tem sido recorrente, e essa parece ser uma consequência direta da intensificação do trabalho. O produtivismo pode estar minando a própria função formadora da universidade, já que o senhor invoca a universidade pública como fundamental para a gente enfrentar todos esses desafios do trabalho? Olha, isso é muito importante. Até o final do século passado, o nosso controle da nossa vida, fundamentalmente, era o cronômetro do Taylor. Isso não vale tanto para a universidade, mas também era. Mas com esta explosão digital, algorítmica, a inteligência artificial, nós adentramos num outro padrão do capitalismo. Todos os motoristas que eu converso, e motoristas mulheres também, eu pergunto, quando que você para de trabalhar? Sabe o que eles me respondem, elas me respondem? Quando eu cumpri a minha meta. Ou seja, eu interiorizei o sofrimento. Eu entrevistei um motorista que me disse uma vez que trabalhou 20 horas. Você pode acreditar? 20 horas. Eu falei, e como é que foi no dia seguinte? Ele falou, dormi 2 horas e voltei depois a trabalhar de novo. Por quê? Porque eu tinha que levar tantos reais para casa para comprar medicação, para coisas familiares. Então, as doenças do nosso tempo, além da perda de dedos, mãos, que ocorre no trabalho escravo, você está num estado onde o trabalho escravo contemporâneo deita e rola, né? A predação do agronegócio predador, né? Entendeu? Aquele setor que vale tudo, né? Denúncias, né? Produção de vinho, muito recentes e explosivas, muito bem. Só que as doenças que mais se acentuam hoje são aquelas do controle digital, do despotismo algorítmico. Não é que o algoritmo é ruim. A questão crucial é quem comanda e quem programa o algoritmo. Por que ele é programado para o entregador para fazer uma entrega em 15 segundos, quando um tráfego e um trânsito normal seria para ele fazer em 30 segundos? É porque ele tem que ser lucrativo. Se ele vai morrer, tem 100 no lugar dele, entende? Percebeu? E na universidade ocorreu algo que o primeiro mundo privado teve a invasão da terceirização, depois da intermitência. O mesmo vem acontecendo na universidade, a terceirização, né? O trabalho mais precário, os monitores. E o sistema de produtividade que nos mensura é um sistema que reproduz. Esse é um tema bem complexo, eu vou resumir aqui, tá, Jefferson? Reproduz muito o esquema de avaliação das ciências exatas, que é produtivista e muito mais prisioneira do mercado do que a filosofia, a sociologia, a política, a economia crítica, a história, a geografia. Então, nós temos que produzir. O quê? Isso não importa, tem que ter lá 1 a 2, 3 anos, acabou. Então, eu costumo dizer assim, nós somos fortes críticos da alienação do trabalho de outrem e somos incapazes de entender a nossa alienação. Então, nós trabalhamos sexta, sábado, domingo, segunda. E aí, quando nós vemos, nós estamos com burnout, com depressão, né? Suicídios que aumentam na universidade, tá certo? Adoecimentos da dimensão... eu não perco um braço, eu perco uma parte da minha mente e entro em burnout e paro. Então é grave e tem a ver, sim, com esse sistema de medição de produtividade. Ele é de inspiração neoliberal e financeira. O que seria um critério para medir produtividade dos professores? Primeiro, não falar em produtividade. Produtividade é uma palavra burguesa, capitalista. Nós teremos que perguntar, o nosso trabalho está cumprindo a função social, tá certo? Pública,
de melhorar as condições de vida do país e do mundo que nós vivemos? Esse devia ser o nosso critério. Em que a sua pesquisa, nas humanas, né, estou falando, em que a nossa pesquisa nas humanas ajuda para melhorar as condições de vida da população que paga o meu trabalho? Porque a população que paga o meu trabalho não é o empresariado, não. Esse burla onde pode e como pode. Quem paga o nosso trabalho é aquele trabalhador pobre, aquela trabalhadora pobre, que é descontado na fonte, então ele não tem nem como burlar. Ele já é descontado na fonte. Deu para entender? Então, as nossas doenças têm a ver com uma produtividade que é uma métrica, né, produtivista de conformação mais geral neoliberal. É claro que ela varia de acordo com as circunstâncias, mas, no fundo, ela vem aqui. A própria ideia de produtividade para o docente, para o pesquisador, né, ela não pode ser quantificada assim. Olha, imagina o seguinte: se não houvesse as pesquisas acadêmicas, especialmente públicas, né, nas vacinas, a Covid teria matado muito mais gente. Foram pesquisadores que dedicaram décadas da sua vida, provavelmente muitos deles não puderam ficar publicando artigos um atrás do outro, mas foram vitais. Entendeu? Então nós temos que reinventar. A universidade pública está passando por uma corrosão, porque ela... Veja, eu vou sintetizar porque isso é crucial. O capital financeiro não quer universidade pública. Então, como é que eu acabo com a universidade pública? Se falar aqui, vou fechar as federais, vou fechar as estaduais, vai dar uma convulsão, os estudantes vão quebrar tudo, vai dar confusão. Então, o que você faz? Você mingua a universidade, você tira os recursos dela, ela começa a não ter papel higiênico, ela começa a não ter limpeza, ela não tem funcionário, ela terceiriza, ela não tem professor, ela terceiriza o professor, ela cria monitor, ela cria isso, ela cria aquilo. De repente, ela está arrebentada, aí o capital vem e privatiza, e faz ela dar lucro, porque as grandes complexos privados de educação hoje chegam a ter 2 milhões de alunos. É mais dinheiro do que a indústria automobilística, meu amigo. E tem muito burguês. O Marx chamou certa vez, o que diferencia um dono de uma fábrica privada de um fabricante de salsichas? É ótima essa diferença do Marx. Eu digo, o Marx foi um pouco injusto com o fabricante de salsicha. Ao menos na Alemanha, a salsicha tem boa qualidade. Então, o fabricante de salsicha deve ter algum atributo mais do que o fabricante da educação, que quer um ensino. É ele que quer a plataformização, é ele que quer o fim do trabalhador, o professor vai ser o estagiário para acompanhar a plataforma. Não é possível ser assim. E nós vamos ter que lutar. Sindicatos tem que ter. Ah, mas é uma forma velha. Não tem essa história. O sindicato pode envelhecer, mas o sindicato pode rejuvenescer. O sindicato pode ser parceiro do empresariado, mas o sindicato pode ser vivamente articulado com a vida docente, funcional, dos funcionários, dos estudantes. Então, veja, nós criamos o ANDES, Sindicato Nacional, durante a ditadura. Eu estava no congresso que fundou o ANDES aqui, tá certo? Na época, ANDES, né? A Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, que depois nós passamos a chamar de OANDES, porque é Sindicato Nacional. Eu estava aqui no congresso, me falha a memória, em 1982, em Campinas. Entende? Eu não era nem professor da Unicamp ainda. Foi uma luta, era ditadura, meu amigo. Ali você podia ser preso, torturado e virava pó, entende? E lutamos. Há um cenário de luta, mas eu te digo uma coisa, Jefferson. O break dos apps, a luta dos entregadores. Vocês viram a luta dos indígenas a semana passada, retrasada? O governo resolveu privatizar lá o seu ministro. Vamos privatizar, bacana, vai ter navio poluindo tudo, barco e tal. Eles invadiram a estrada, tomaram a Cargill e falaram, sabe aquela musiquinha, acho que é do carnaval, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, entende? E só saíram quando revogou. Foi luta. Não quebraram nada, não precisou, o governo não os reprimiu diretamente, tentou, digamos assim, enfraquecê-los, não conseguiu e teve que voltar atrás. Estas lutas que nós temos que fazer. Como tem muitas lutas hoje na Europa, nos Estados Unidos, contra a guerra. É uma questão prioritária hoje na Europa, nos Estados Unidos, para não falar do mundo árabe, né? E mesmo a população judaica, que não é fascista, porque nós sabemos que o governo Netanyahu é um governo fascista. Pô. Ele falando, se você tirar que ele é porta-voz do judeu, você pensa que é um nazista falando. Ele fala como nazista, que tem que matar, tem que quebrar, tem que não sei o quê, tem que acabar o estado disso, aquilo, tudo bem. Mas tem uma parte imensa da população também expressiva de Israel que é antifascista, que não quer mais guerra, que acha que é possível conviver Estado de Israel e Estado árabe juntos.
Por que que não? Entende? Um vai ter que acabar com o outro? Por quê? Entende? Não é possível. Então, está tudo meio fora do lugar. Trabalho para a universidade pública tem. Isso talvez, a favor de nós, isso talvez explique porque a gente trabalha sábado e domingo, a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Eu não sinto o meu caso pessoal, não sou melhor do que ninguém, nada disso. Eu podia estar aposentado desde 2010, porque comecei a dar aula em 1973. E por que que eu não me aposento? Porque você acha que eu quero viver nesse mundo? Eu tenho as condições materiais para viver bem. Mas não é isso que eu aprendi, não é isso que eu luto, não, entende? E a universidade pública me ensinou a isso. Eu acho que você não sabe, Jefferson, e talvez muitos também não lembrem, embora eu fale sempre, eu entrei na universidade em 1972 na Fundação Getúlio Vargas. Eu queria ser diretor de empresa. Eu era de classe média baixa, minha família era pobre, e eu queria ter carro que meu pai não tinha, a casa que meu pai não tinha, e nem minha mãe, o salário que minha mãe era escriturária, trabalhava meio período, pública, coitada, sofria para dar comida para os filhos. Eu entrei na GV, num curso de administração pública, isso me ajudou, que era gratuito, e lá eu aprendi, lutando, virando professor, lendo, tendo professores e professores que me ajudaram a pensar. É muito fácil eu buscar o meu caminho e me enriquecer, mas eu quero viver num mundo onde eu tenho que cercar minha casa de segurança privada? Não quero. Então a gente tem que discutir essas questões. E a universidade tem força. Nós, nesse sentido, Jefferson, somos uma categoria, a estabilidade, se nós perdemos a estabilidade, você deu para entender? É como se o juiz perder a estabilidade. Não vou discutir agora o judiciário, as condições estão numa crise profunda, mas se o juiz perder a estabilidade, ele já é corrompido, nós estamos vendo agora, que é uma corrupção imensa do judiciário, tendo estabilidade com salários altíssimos. Imagina se ele não for, imagina se o juiz ganhasse R$ 150 por processo que ele julgasse. Uma empresa chega lá, uma dessas poderosas plataformas, eu te dou 50 milhões por semestre, mas você garante a nossa aí, tá bom, fulano? Como estão fazendo, né? Nós estamos vendo que é mais ou menos assim que funciona. Se a questão é de dono de empresas de plataforma ou se é dono de banco, a diferença é só a fração da burguesia corruptora, entende? Sim, professor. Bom, e ouvindo e conhecendo um pouco da sua trajetória, e agora sabendo também que o senhor, né, poderia estar aposentado já há um bom tempo, mas... Ô Jefferson, comecei a dar aula cedo, viu? Entrei na faculdade careca, no cursinho de madureza você não tinha que ter título completo, você tinha que entrar na sala de aula e era um teste, você dá uma bola, eu estudava muito história do Brasil, gostava, e eu não sabia, mas de repente eu fui fazer um teste e o cara falou, esse cara dá uma aula boa, aprova ele. Eu comecei a dar aula com 19 para 20 anos. Periferia, Osasco, em São Paulo, no Anhangabaú, em São Paulo, num cursinho depois de classe média pré-vestibular na Augusta, aí que eu terminei meu curso, comecei a fazer meu mestrado de ciência política na Unicamp e me tornei professor da Fundação Getúlio Vargas em 1976. Em 1986 eu entrei na Unicamp, tendo passado pela Unesp também nesse período. Sim. É luta, a nossa categoria é uma categoria no setor público, nas humanas. Tá? Eu estou falando muito, eu tenho muitos amigos das exatas que também têm um profundo compromisso público, das exatas, mas os exatas, muitas vezes, eu já lutei aqui na universidade contra projetos com grandes corporações, eu ganho pouco aqui na universidade, por uma hipótese, né? Não estou falando do meu salário, ganhamos pouco, mas eu faço um projeto com uma grande corporação que vai pagar 3 vezes mais, então eu passo a defender. Não pode ser assim, não. Professor, falando de luta e mobilização, um levantamento recente feito pelo Instituto Vox Populi indica que 70% dos trabalhadores e trabalhadoras consideram os sindicatos importantes para defender direitos, mediar conflitos e também na luta por melhores salários. E também defendem o direito de greve. No cenário de extrema individualização que o neoliberalismo nos colocou, quais são hoje os principais desafios do sindicalismo docente? E o que o senhor avalia que pode mobilizar professores universitários a se sindicalizarem e participarem ativamente da luta coletiva? Olha, é uma questão muito complexa essa, eu penso nela há décadas, né? Vê bem, quando nós tínhamos a empresa Taylorista e Fordista, vamos começar com o mundo fabril. Você tem uma fábrica, você entrava aqui, eu fui visitar a Ford em 1975,
tinha 7 mil operários lá dentro. Se você tem uma comissão de fábrica lá dentro, você tem o acesso à massa ali direta. Se você for um sindicato comprometido, como o ABC tinha práticas de luta, etc., né, você conseguia ter força popular. Hoje, digamos assim, essa fratura tem estável, precário, terceirizado, monitor, substituto, uberizado, intermitente, isso é para fraturar. A terceirização, ela não só aumenta os lucros das empresas que praticam a terceirização, como ela divide os estáveis dos terceirizados. Ela tem uma função política, né? E veja, as mudanças foram muito profundas. Ponto 2. E tem uma questão muito importante. Eu volto a ela. E eu falo como intelectual de esquerda, pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato, a ditadura militar sabe que eu sou de esquerda desde quando tinha o DOPS em 1975, entende? Ah. Mas a esquerda está muito aquém dos desafios dela, entende? A esquerda está... por exemplo, a questão da jornada, ela tinha que estar... quando eu digo a esquerda, lato sensu, sindicatos de classe, partidos de esquerda, movimentos sociais. Sabe, nós estamos vivendo um momento meio de letargia. Nós estamos vivendo um momento que é difícil de perda de esperança. Nós estamos vivendo um momento, digamos assim, onde o neofascismo está se expandindo. Você lembra na eleição foi de 22, né? E de 18 também? Na 18 foi o Bolsonaro e o Haddad. O Bolsonaro dizia que era contra o sistema. Alguém pode imaginar? Sim. Ele dizia, eu sou o candidato contra o sistema. E a população pobre chega de corrupção, chega e pá, ele teve voto, ele ganhou do PT no voto popular. E em 1922 só não repetiu, porque depois de 4 anos de governo neofascista e genocida, né, mesmo assim você viu como a disputa foi difícil, porque na hora do vamos ver ele dizia o Lula é corrupto e tal, quando o Bolsonaro é um exemplo de corrupção desde que nasceu, ele já deve ter nascido em berço corrompido, entende? Né? E muito bem, só que ele parece que não é, né? E veja, mas ele é radicalizado no verbo. É assim que a extrema-direita cresce. A extrema-direita cresceu no nazismo alemão e no fascismo italiano em cima da miséria do povo alemão, do trabalhador alemão e do trabalhador italiano. O Milei, repito aqui, você viu a proposta dele da 2 semanas atrás? A jornada de trabalho de até 12 horas. É um crime. É isto que eles fazem. É predação e arrebentar com a classe trabalhadora. E as nossas lutas, às vezes, elas são prisioneiras ainda, a gente não tem conseguido perceber. Eu vou fazer uma síntese bem clara, teórica, mas todo mundo vai entender. Tem um grande filósofo chamado Georg Lukács, que ele diz assim, vou resumir, eu lembro de memória. Na vida cotidiana, Jefferson, a gente vai fazendo as coisas. Eu acendo a luz, apago a luz, faço a comida e tal, se eu tenho comida e tal. Mas o mundo se mexe quando algumas questões vitais a humanidade entende. A questão do trabalho, a questão ambiental, a questão da igualdade substantiva entre raça, gênero e classe. Ou nós lutamos... Agora, o capitalismo nos dá trabalho digno? Não. O capitalismo nos permite a possibilidade de salvar a natureza? Não. Eu não consigo dizer o que vai ser o mundo daqui 20 anos. Eu não consigo. Né? Porque do jeito que está, pode cair um raio aqui inesperado e eu ou você só sobramos. Se for um raio aí, você só sobra. Percebe? E a esquerda está muito assim, não, então vamos melhorar um pouquinho aqui, vamos fazer a política disso para melhorar um pouquinho. Não adianta melhorar um pouquinho. Não adianta. Por exemplo, agora no PL, não é possível que setores de esquerda defendam que é justo que trabalhadores plataformizados e trabalhadoras plataformizadas estejam à margem da legislação protetora do trabalho. Não é aceitável, é criminoso, e acho que é o que é possível fazer. A minha coisa assim, então vira. Eu lembro que quando o Supremo Tribunal Federal, anos atrás, defendeu o direito à terceirização, a imprensa me telefonou, perguntou, qual é a sua opinião, professor? Eu falei, eu só espero que todos os juízes do Supremo que foram a favor da terceirização, que se tornem juízes terceirizados. Eles, só eles. Aí eles vão aprender. Então fez uma ação, ganha R$150. Aí está indo para casa, se acidenta, fica um ano doente e não ganha mais. Percebeu o que eu estou falando? Ou seja, nós não podemos fazer concessões em questões fundamentais. A questão ambiental. É possível ter sustentabilidade com produção de petróleo, com energia fóssil, com queimada,
com agronegócios generalizados, não é possível ter. Então, o que nós temos que fazer? Se nós queremos reduzir a jornada, por isso que eu falei, se a gente quiser reduzir a jornada de trabalho de 8 horas, tá certo? Por dia, para 6 horas por dia, mas nós temos que perguntar, mas para produzir o quê? Bomba? Eu não quero produzir bomba. Bomba tem que matar. Não quero. Mas isso é uma luta política. E nós estamos devendo isso. Não sei se dá para entender, são temas difíceis, né, Jefferson? Mas a gente tem que falar. Nós temos que enfrentar. Pelo menos o sindicalismo crítico. Então, volto aqui. O que é o sindicalismo docente hoje? Ele tem que chegar na juventude. Os docentes que entram hoje, eles não querem ir para a Assembleia das associações. Eles não querem ir. Eles não querem. Agora, se você começar a fazer, sei lá, ciclos de cinema, encontros musicais dignos, se você começar a mudar um pouco, porque essa geração jovem é diferente, a cabeça é diferente. Um professor de 30 anos tem uma cabeça muito diferente da minha. E, às vezes, os sindicatos fazem, porque é um momento de letargia, entende? Em alguns setores. Ao mesmo tempo em que break dos apps, 1º de abril, 31 de março e 1º de abril de 2025, parou várias capitais do Brasil. Eu me lembro de uma assembleia e um trabalhador disse, entregador, esta greve, o break está ocorrendo no dia do dia 1º de abril. Não podia ser melhor, é o dia da mentira. As plataformas diziam que ia ser empreendedor, que a gente ia ser rico, que a gente ia ser empresário, e nós estamos aqui, eu ia falar uma palavra que começa com F, mas eu prefiro falar ferrado. Nós estamos ferrados. Nós não temos dignidade, não temos salário. Então, é a percepção. Sendo que esse trabalhador, provavelmente, há 6 anos atrás, pensasse outra coisa. Ah, eu vou ser empreendedor, vou ter minha moto, vou ter meu carro, vou ganhar dinheiro. Ele percebeu que é mentiroso. E veja o tamanho da confusão. A Uber já cansou de dizer aos seus CEOs, todos nós que estudamos sabemos que daqui a 10 ou 20 anos não terá mais motorista humano. Então, o que vai acontecer com essa que é uma das categorias que mais cresce no mundo? Tem entre 7 e 8 milhões de motoristas no mundo. O Brasil passou os Estados Unidos já em motoristas comparado pela Uber, entende? Só que ela não quer saber de nenhum acordo, é autônomo empreendedor, que bonitinho, entendeu? Ele trabalha quando ele quer. Só que se ele recusa 3 chamadas, ele é bloqueado. Se ele não justifica por que ele recusou, ele é bloqueado. Se um dia a fotografia dele sai errada lá e confundem ele com alguém que tem alguma passada, e ele pode ser bloqueado, e aí, eu já conheço casos que ficaram 1 ano bloqueado para poder voltar. É muito complicado tudo isso, e esse é o trabalho que o sistema do capital dos nossos dias, sob a era financeira, digital e da inteligência artificial, diz, é isso ou não tem nada. Então, vamos ter que confrontar. A universidade tem um papel importante nisso, e ela não pode, a universidade pública, tá? E também os professores e professoras da universidade privada que têm consciência, que estão no mundo privado, mas querem ensinar com dignidade, refletir, e não aceitam. A plataforma, então, é um apoio, mas não pode me substituir. Sim. E se substituir, tem que fazer confusão, greve, paralisação, denúncia, porque se não houver organização, aí eles vão passar a boiada. Lembra daquele ministro? Vai passar a boiada, entende? Eles gostam de passar a boiada. Certo, professor. Bem, refletir sobre o trabalho significa encarar realidades duras, né, por tudo que o senhor já nos falou. Ainda assim, escolher ser professor universitário e lutar coletivamente pela categoria continua sendo uma aposta possível. Que reflexão ou orientação o senhor deixaria para docentes que estão cansados e desmotivados e também para aqueles que estão iniciando a carreira, já que o senhor mencionou que tem essa diferença entre a sua geração e a geração dos que estão chegando agora na universidade? Se façam assim uma primeira pergunta. Eu quero melhorar a vida da comunidade, da população ou a minha? Essa é a primeira questão decisiva. Se eu quero resolver a minha questão, tá certo? Ele vai ter que mudar, ou é um caso perdido. Eu citei o meu caso, que quando eu entrei na universidade, eu queria resolver a minha vida. E não deu 6 meses, eu já tinha entendido que era errado. Eu tinha que pensar na vida da classe trabalhadora, das populações necessitadas, das comunidades indígenas, das populações negras, dos sindicalizados, dos trabalhadores operários metalúrgicos. A minha primeira tese, eu estudei getulismo.
dissertação de mestrado, e classe operária. A segunda, eu estudei as greves do ABC Paulista. Ou seja, a primeira questão é essa. O meu filho uma vez me perguntou alguma coisa assim: pai, como é que eu vou fazer para sobreviver nesse mundo? Eu falei: meu filho, se você for cuidar de você, tem 10 na tua faixa. Um vai dar certo, os outros 9 vão se quebrar. Você prefere tentar ser esse um, ou você prefere tentar organizar esses 10 para serem um coletivo? Essa é a primeira questão que o professor tem que fazer. Segundo, a pesquisa dele é para enriquecê-lo privado. Todo mundo quer viver com dignidade, isso é um pressuposto, né? Mas se eu faço uma pesquisa para uma grande corporação transnacional, eu vou ter que servi-la. Se eu faço uma pesquisa para o MST, é outra coisa. Ou para um sindicato, ou para uma instituição psiquiátrica pública que precisa ter recursos para tratar de doentes, porque eles não param de crescer. São essas questões. A segunda que vale para mim, valeu muito para mim, é o trabalho docente. É preciso que você tenha, digamos assim, aquela vontade de entender para ajudar, entende? Eu seria um péssimo médico. Eu vejo sangue, eu derreto, entende? Sabe assim, quando corta alguém assim, eu tenho que fechar o olho, porque então não dá. A função docente supõe isso, entende? Aquela sensibilidade de que o meu papel é cumprir uma função modesta, nós não somos quem decide no mundo nada, mas formar, né, desde cedo. Né? O Gramsci tem uma passagem em 1919 que ele está criticando a concepção de educação industrial. Vamos formar trabalhadores para ir para o mercado de trabalho se matar. Ele diz, esse é o tipo, a frase é dele, entre aspas, eu estou sendo metade. Esta concepção de escola é uma incubadora de pequenos monstros, ávidos para se enriquecer e que não lutam pela humanidade. Você sabe qual é a proposta que o grande capital financeiro não para de fazer na escola hoje, desde o ensino básico, da pré-escola, primeiro grau, segundo grau e universidade? Empreendedorismo. É criminoso. Empreendedorismo é outra coisa, Jefferson. Um cara que não tem nada e está endividado não é empreendedor. Empreendedor é o cara que tem dinheiro, acumulou aí 100 mil, 200 mil, 50 mil, vou fazer um pequeno negócio, um médio negócio e tal. Isso é empreendedor. Agora eu financio uma motocicleta, eu não tenho nada, eu não tenho nem comida, eu não tenho nem roupa, eu não tenho capacete. Eu financio um capacete, eu financio uma bag, eu financio o celular. Eu sou empreendedor, mas isso é um embuste ilimitado. E quem fala isso? O professor Ricardo Antunes, e demonstra. E muitos outros também. Essa que eu acho a atividade docente, e talvez seja esse o último comentário, a atividade docente, nós precisamos ter liberdade, tá certo? Autonomia verdadeiras e condições de fazer um trabalho digno. O resto depende da gente. E isso é muito importante que o sindicato nos ajuda, a literatura nos ajuda. Eu aprendi muito com a literatura. Até hoje, eu comecei a ler literatura muito cedo e quando eu não consigo entender o mundo real, eu estou lendo a literatura, eu falei, esse cara aqui, o livro Privilégio da Servidão, é um título que não fui eu que dei, não. Eu tirei, tá certo, de um livro da literatura, tá certo? Tá aqui, acho que o livro. Tá, tirei aqui, ó. Eu estava lendo, eu já tinha o livro pronto, Jefferson, e não tinha o título. E o título, eu gosto de pensar no título legal. Aí eu estava lendo Albert Camus, aquele escritor francês, ele diz assim, ó, só os acidentes de trabalho, quando trabalhavam para as empresas que tinham seguro contra esse tipo de risco, dava-lhes o lazer. Ou seja, o imigrante só tem lazer quando se acidenta e tem seguro. Se ele se acidentar e tem seguro, e não tem seguro, ele não tem o que fazer. O desemprego, que não era assegurado, era o mais temido dos males. O trabalho não era uma virtude, mas uma necessidade que, para permitir viver, levava à morte. Era o privilégio da servidão. Quando eu li isso aqui, eu falei, achei o título do meu livro. E bateu, e todo mundo gostou do título, e não fui eu que dei. Muitos dos títulos do meu livro fui eu que dei. Esse não, esse eu achei, está citado aqui. O trabalho hoje é o privilégio da servidão.
O trabalho docente na universidade pública, com os limitados estabilidade, se nós conseguimos impedir que nós sejamos uberizados, plataformizados e privatizados, é ponto de partida para ajudar na luta, essa que nós podemos fazer, de conscientizar um mundo melhor, de lutar por um mundo melhor. Né? E isso é muito importante, porque não vou poder esperar da fundação dos bancos que elas nos ensinem a fazer um mundo melhor. Eles querem um mundo melhor para eles. É outra coisa. Perfeito, professor. Muito obrigado, professor Ricardo Antunes, por ter participado do Ponto de Pauta de hoje, compartilhando conosco sua visão, reflexões e informações tão importantes com o nosso público aqui da Sedufism. Obrigado, um abraço para vocês. Nós estamos num período muito importante da história. A única coisa que nós não podemos fazer é nos calar e como se não tivesse a ver com a gente. Porque se a coisa explodir, vai cair em cima da gente. Né? Os escombros não ocorrem nas casas dos ricos. Ontem caiu uma casa em Belo Horizonte, né? Um prédio de 4 andares. Não era de uma mansão dos ricos, nem de um condomínio fechado. De novo, aquelas casas que os pobres vão juntando as coisas e tal. Para dar um exemplo simplório, quando vem as grandes crises climáticas, raramente elas devastam as áreas ricas e frequentemente elas devastam as áreas pobres. Nós temos que refletir sobre tudo isso. Um abraço, meu caro. Abraço para os companheiros e companheiras aí do sindicato, dos trabalhadores, docentes, professores e professoras. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Assim encerramos o Ponto de Pauta de hoje, que contou com a participação de Ricardo Antunes, professor titular de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e um dos principais nomes da sociologia do trabalho no Brasil. A pesquisa e elaboração das questões apresentadas no programa de hoje foram desenvolvidas por Natália Costa. A produção e a gravação da entrevista por mim, Jefferson Pinheiro. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.